Olá, meus amores, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. E o nosso assunto de hoje é hierarquia urbana. Você sabe o que é urbano? Sabe o que é hierarquia? Hierarquia? Urbano tem relação com cidades e grandes metrópoles. E hierarquia são uma ordem de fatores que vão evidenciar influência, poder, dinheiro, classe social e tudo mais, certo? Então, a hierarquia urbana tem a ver tanto quanto o tamanho das cidades, quanto a influência que ela exerce na sociedade, tá certo? Com base nisso, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês do que é que eu estou querendo falar, tá certo? Não sei se quantos... Isso aqui é um jogo de pratos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Temos uma xícara, um prato menor, o outro mais ou menos, o outro médio e o outro grande. Então, se eu perguntar a vocês aqui, qual desses pratos compõe mais comida, vocês vão me dizer que é o prato maior. Então, meus amores, uma metrópole nada mais é do que isso. Ela comporta as outras cidades. Então, existe aqui a metrópole, que está aqui com a outra cidade, mais um pouco, até chegar até nós. Tá certo? Com base nessa informação, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 95. Onde nós vamos ver os exemplos de metrópole, do que é metrópole, tá certo? Então, o que é metrópole? São consideradas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que se concentram atividades econômicas, políticas e sociais. De acordo com a influência que exercem, são classificadas como metrópoles mundiais, nacionais e regionais. Nós vamos ver agora sobre o que é uma metrópole mundial. É uma vasta rede de transportes e comunicação. Por causa das atividades intelectuais, comerciais e financeiras que desenvolve, sua influência extrapola as fronteiras que desenvolve as fronteiras nacionais, atraindo pessoas, comércios, serviços de outros lugares do mundo. Um exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, as duas são as duas metrópoles mundiais, tá certo? Então, a capital de São Paulo é São Paulo e a do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ok? E também temos as metrópoles nacionais. Em geral, não exercem influência comercial e econômica em regiões além do território do país. Exemplo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. E também a nossa Salvador, né, que chegou até nós. E as metrópoles regionais influenciam cidades próximas ao seu alcance territorial. Um exemplo delas, Manaus, Goiânia e Belém. Essas metrópoles, ela tem, como eu já havia dito, né, as capitais mundiais, eu já mostrei para vocês. Agora nós vamos ver as capitais regionais, certo? Essa classificação das capitais regionais, estão as capitais de estados e outras cidades que influenciam outras médias e pequenas, no próprio estado ou em outros estados vizinhos. Exemplo, Palmas, capital do Tocantins, exerce influência sobre todo o estado e Sobral no Ceará. Influencia todo o norte desse estado e parte do Piauí, mesmo não sendo uma capital estadual. Essas metrópoles, nós também temos a centro subregional, centro de zona e a centro local. Vamos ver o que é cada uma delas? A centro subregional são cidades médias
que exercem influência sobre outras menores ao seu redor. Vamos ver alguns exemplos? Barra do Garças, Colatina, Pouso Alegre, Cajazeiras, Ji-Paraná e Guarulhos, certo? Em Pernambuco. O centro de zona são cidades menos influentes ou centros regionais, mas que ainda assim exercem influência sobre as que se encontram em seu entorno. Os exemplos delas: Aquidauana, Porto Nacional, Três Corações, Porto Seguro, Curitibanos, entre muitos outros municípios brasileiros. E a centro local, nessa classificação, estão mais 4.000 cidades brasileiras consideradas pequenas, ou seja, com menos de 10.000 habitantes, que são influenciadas pelas demais ao seu redor. E o exemplo delas é a Serra da Saudade, no estado de Minas Gerais. De acordo com as informações divulgadas em 2018 pelo IBGE, esse é o menor município do Brasil em termos populacionais. Nela, há somente 786 habitantes. Certo? Então, meus amores, com base nisso, nós vamos estudar e fazer as atividades seguintes, a questão 1 e a questão 2 na página 97, certo? Então, nós temos a metrópole, né, que é a capital regional, as cidades e o fluxo de pessoas e o fluxo de bens e capitais, certo? Em geral, as cidades que compõem as redes são interligadas por interesses econômicos, entre elas ocorrem fluxo de pessoas, mercadorias, rede de transporte e comunicação e informações. Dessa forma, por meio das tecnologias de transporte e de comunicação, os diferentes núcleos urbanos podem interagir entre si, sem necessariamente depender de uma hierarquia. Temos também a metrópole regional, como já vimos, o significado de cada uma. A metrópole centro-sub-regional, centro local e, por fim, a metrópole nacional, certo? E temos também até chegar às vilas. Com base nessas informações, vocês vão responder as atividades da página 97 até a 98, certo? O Trocando Ideias, tá certo? Agora é com vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Beijo, tchau!